Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao estudo da nossa revista. Estamos caminhando para o final dela, a última lição hoje. Revista que o nome é Patriarcas e Matriarcas. São lições que nós aprendemos, estudamos aqui com o objetivo de como viver na família e também na igreja. E a última lição de hoje, nós vamos estudar ali o primeiro capítulo de Jó e parte do segundo. Então convido a todos a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. O tema de hoje é amor ao Deus das bênçãos. Última lição da revista. Depois nós entraremos em outro tema, em uma outra revista. Lembrando os irmãos também que temos as lições disponíveis no nosso canal no YouTube. Se você perdeu alguma delas, algum estudo, todos esses estudos estão disponíveis na internet. Você pode consultar depois, assistir depois, rever as coisas que já estudamos. Então vamos abrir então a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova.
Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento da banda do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos ler até aqui, depois continuaremos lendo alguns versículos aqui do capítulo 2. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estudar a sua palavra, que é viva e eficaz, que nos consola, nos conforta, nos exorta, nos disciplina. E queremos rogar ao Senhor que seu Santo Espírito venha nos iluminar para que possamos ter a compreensão correta e que possamos, ó Deus, mais uma vez, experimentar da sua palavra, que é doce, que é mais doce do que o mel, como ela mesmo diz, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a amá-la, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lê-lo e meditar, ó Deus, dia após dia. Que o Senhor nos ajude dando entendimento por meio do seu Santo Espírito, nos iluminando. Nós rogamos ao Senhor que, apesar de nossa pequenez, o Senhor venha nos usar para a honra e glória do seu nome. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Todos nós conhecemos a história de Jó, e até mesmo o mundo que talvez não tenha nenhum tipo de religião também, ou não frequenta algum tipo de igreja, seja ela evangélica ou não, mas todos já conhecem geralmente a expressão paciência de Jó. As pessoas usam essa expressão para dizer que nós temos que aguentar muita coisa, né? E ter uma paciência de Jó. Apesar das pessoas, inclusive aqui no título, aqui no final aqui do capítulo 1, diz a respeito das aflições e paciência de Jó, essa história tem muito mais a ver com a perseverança de Jó do que com a paciência dele, porque se você ler todo o livro, você vai perceber que Jó perdeu paciência, sim, né? Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, o mais correto seria nós falarmos sobre a perseverança de Jó, de continuar não amaldiçoando o nome de Deus, mas fazendo perguntas a Deus difíceis que ele via na sua vida e não entendia o porquê. E todos nós sabemos que Deus não respondeu Jó, e Jó não teve respostas às suas perguntas quando ele fez a Deus, mas Deus começou a responder, mudando aparentemente totalmente do assunto. Deus falando sobre a sua criação, sobre quem ele era, sobre o seu poder, como ele fez as coisas. E Jó não teve resposta às suas perguntas. E então nós podemos nós vamos ler todo o livro, nós vamos fazer uma exposição aqui, um estudo expositivo, mas em relação ao tema da lição, você perceber quando lê, Jó foi testado e foi levado a fazer várias reflexões em relação à sua vida, em relação até o final da sua vida, em que ele chegou à conclusão, né, que ele não conhecia muito a respeito de Deus, mas por meio do sofrimento, ele viu Deus, ele viu o Redentor que vive. Nós não vamos chegar lá até o final dessa lição, do livro de Jó, o estudo, mas vamos focar nessa primeira parte, para tentar chegar algumas conclusões. Por que eu falo tentar? Porque esses 2 primeiros capítulos de Jó são um dos mais difíceis de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, entre os estudiosos. Ele chegou à conclusão que são os capítulos mais difíceis da Bíblia. Porque você sabe que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, até mesmo antes de Gênesis. Você pode se perguntar, mas a Gênesis fala sobre criação, realmente. O livro, o que aconteceu realmente foi Gênesis, é o começo de tudo. Mas os livros foram escritos após. Por exemplo, nós não sabemos quem escreveu Jó, não temos certeza. Provavelmente Moisés, mas não há
uma certeza que foi Moisés, tanto é que se você ler aí, é o livro de Jó, e não foi Jó que escreveu, né? Os 2 primeiros capítulos são uma narrativa. Alguém escreveu, ouviu a respeito da história de Jó, e os 3 capítulos, até o capítulo 42, é um formato de poesia, de uma forma bastante complexa. Mas os mais difíceis são os 2 primeiros capítulos, porque são um diálogo entre Satanás e Deus, e também narrando a história de quem era Jó, qual era a rotina de Jó e a rotina dos seus filhos. Então eu peço aqui aos irmãos que você vai ver muita coisa a respeito de Jó aí na internet, você vai ver muitas pregações, estudos, mas dentro da teologia reformada, que é a teologia que nós adotamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, tudo que a gente falar aqui são em relação a esses homens dentro do campo da teologia reformada que falam a respeito da história de Jó. Então esses 2 primeiros capítulos aqui são um dos mais difíceis da Bíblia. Isso os irmãos vão entender o porquê. Mas a lição, ela coloca aqui, então, sobre o amor ao Deus das bênçãos, o primeiro capítulo inteiro, o capítulo 2 até o versículo 10. E, além da lição aqui, eu me baseei também no estudo do reverendo Daniel Santos Júnior, que também é professor lá do seminário JMC. Ele escreveu um livro a respeito disso, um comentário de todo o livro, e tem disponível no canal no YouTube, chamado Quarentena em Jó. Ele pega todos os capítulos e faz um estudo bem panorâmico, e creio que você vai ser muito enriquecido com esses estudos. Então, se você tem acesso ao YouTube, à internet, consulte lá, Quarentena em Jó, Daniel Santos Júnior, para você ter um maior panorama. Ele é professor do Antigo Testamento, especialista em hebraico, e como foi escrito isso, ele vai explicando versículo por versículo. A gente não vai fazer isso aqui, mas vamos tentar esclarecer um pouco a respeito da história de Jó. Bom, ao final dessa lição, nós queremos chegar à conclusão, é a última lição da revista. Por que Jó, por que o livro de Jó, especialmente esses 2 primeiros capítulos, eles são os mais conhecidos, e geralmente os capítulos 3 em diante não são tão conhecidos assim? Porque aqui é muito evidente, maneira muito escancarada o que aconteceu com Jó, porque aqui ele perdeu todos os seus bens, não só os seus bens, mas todos os seus filhos, e de uma vez só. O primeiro versículo, ele começa: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Uz não fazia parte do povo de Deus, não era a terra de Israel, como disse aqui, assim como Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, Ur, não Uz, não fazia parte do povo de Deus. Mas aqui o autor, ele já nos mostra que Jó, ele não fazia parte desse povo geograficamente, ele coloca aqui, fazia parte de um lugar chamado Terra de Uz, mas não fazia parte de Israel, de Judá, como eu disse aqui, ele veio muito antes de Moisés. E se você olhar no finalzinho, o autor aqui do livro de Jó, ele fala que Jó ainda viveu 140 anos, no penúltimo versículo do capítulo 42, ou seja, se você chegar à conclusão que antes do dilúvio as pessoas viviam muito, e depois do dilúvio as pessoas não viviam tanto assim, Jó provavelmente viveu antes do dilúvio. Aí começa já as nossas explicações. Então, provavelmente, se Moisés escreveu esse livro, ele ouviu do próprio Deus. É mais ou menos assim, né, que o professor Daniel coloca, o reverendo Daniel coloca, é que não explica como, se foi Moisés, não explica como Moisés recebeu isso. Moisés recebeu os 10 mandamentos, estatutos, as leis, tudo que nós olhamos, as leis cerimoniais, as leis civis, e como se Deus falasse: você conhece Jó, a história de Jó? Então eu vou contar para você. Esses 2 capítulos foram escritos depois ainda do capítulo 3 ou 42. Então perceba,
Por isso que esses 2 primeiros capítulos aqui são difíceis. Porque você tem que entender o lugar, a época, quem escreveu e por que escreveu, de que maneira foi obtida essas informações. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns, chamados os liberais da teologia, vão dizer que a história de Jó é uma história, uma fábula, é um conto. Jó não existiu, Jó é apenas uma história, porque quando você lê o primeiro versículo, havia um homem na terra de Uz, dá a entender que assim, era uma vez, né, um homem, tipo uma parábola. Não, mas Jó é uma história real, ele existiu, isso é importante nós falarmos aqui. Porque se você for consultar, vai ter diversos liberais lá duvidando da história, por causa disso, do capítulo 1 e o 2, mas é importante nós só passarmos por cima, assim, de maneira bem ampla, para podermos entender o restante da história de Jó. Então, eu falei aqui que o primeiro capítulo, o segundo, é um formato de narrativa, e o 3 ao 42 é uma poesia na literatura hebraica. Quem escreveu o diálogo entre Deus e Satanás? Porque esse é o foco aqui da lição. Foi Moisés? Nós temos certeza, mas pode ser que seja ele. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque fala sobre dinheiro no final do capítulo, e essa mesma palavra é da época de Abraão, né, no original. Então, essas informações, poucas, vai nos orientando a chegar a uma conclusão de que época Jó era, e mais ou menos que época que ele viveu durante esse período bíblico. E por mais que a lição fala sobre patriarcas e matriarcas, Jó não é um patriarca. Mas aqui o autor da lição ele coloca que ele talvez tenha vivido na época de Abraão, mas outros vão dizer que não, como é no caso do professor Daniel. Então, veja, não há um consenso em relação a que época ele viveu. Mas a maioria daqueles que estudam o Antigo Testamento dizem que foi antes então desse dilúvio, porque ele viveu muitos anos. Se ele viveu mais 140 anos, como diz lá no penúltimo versículo do livro de Jó, lá no capítulo 42, então Jó, se ele tivesse mais ou menos, vamos supor aqui, chutando uma idade de uns 40 anos, então ele viveu 180 anos. Se ele viveu mais 140, mas Jó poderia ser muito mais velho que 40 anos. Eu estou falando uma idade bem média aqui. Então Jó viveu muito tempo, então provavelmente pode ter sido antes do dilúvio. Por isso que a gente fala que o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia. Essa ordem que nós temos aqui, antes de Salmos, não é a ordem cronológica, mas é importante nós pontuarmos isso. Ele é um dos livros mais antigos da Bíblia, e talvez mais antigo que o próprio livro de Gênesis. Não que a história seja antes de Gênesis, mas foi escrito depois de tudo que ocorreu. Nós sabemos que Moisés escreveu Gênesis, mas é muito bom nós pontuarmos isso. Uma das coisas importantes nós aprendemos aqui, quando nós lemos: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, ou seja, essa palavra íntegra tem a ver com aspectos internos. Então, internamente, que nós não podemos ver como as pessoas são, mas Deus vê, ele era um homem íntegro, inteiro. Ele era um homem reto, são aspectos externos. E ele era um homem temente a Deus, aspectos espirituais. Ele tinha um temor a Deus, uma devoção a Deus. Então, geograficamente, localizando Jó, ele está em Uz, uma terra onde Deus nem havia escolhido um povo, né? Moralmente, ele era um homem íntegro, reto, e espiritualmente, ele era um homem temente a Deus. Perceba esses detalhes. E dizia ainda que ele se desviava do mal. Isso nós sabemos quem era Jó, esse primeiro versículo. E o segundo versículo diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era um homem, além de ter esses aspectos morais, espirituais, ele também era um homem muito rico.
ele tinha muitas posses, tinha 10 filhos. Interessante que o autor ele fala que ele era o maior de todos os do Oriente, ou seja, ele não era um dos mais ricos do seu tempo, ele não era um dos mais, se fosse um fazendeiro muito grande, um dos fazendeiros mais famosos do Oriente, mas ele era o maior. Jó, ele era o mais rico. Além de ter essas qualidades de homem temente, íntegro, reto, desviava do mal, ele era muito rico e ele era o mais rico. E seus filhos, diz o verso 4, iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Essa palavra aqui, cada um por sua vez, você vai ver isso mais à frente, quando Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, no dia de aniversário de cada um dos seus filhos, eles faziam um banquete gigante, eram 10 filhos. Se fosse possível chegar à conclusão que cada filho nasceu um mês, pelo menos uma vez por mês tinha um banquete, semanas de banquete, e chamava os outros para festejar. E esses filhos iam então em casa uns dos outros. Uma das coisas que nós não podemos afirmar, não há como afirmar que os filhos de Jó estavam vivendo de forma que desagradasse a Deus. O texto não diz isso. Porque às vezes nós lemos assim, de uma maneira mais simplória, os filhos de Jó estavam bebendo e se embriagando, porque depois vinha o verso 5 dizendo que Jó orava para os seus filhos, mas o texto não diz que esses filhos eram desobedientes, eles eram promíscuos, viviam na imoralidade. O texto não diz isso, nós não podemos afirmar isso. Então, mas fala a respeito dos seus filhos, que eles faziam banquetes. Nós não podemos chegar à conclusão que eles eram desobedientes. E diz o verso 5 que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Em relação a esses sacrifícios, perceba, se Jó veio antes de Moisés, ele não recebeu os mandamentos em relação inclusive aos sacrifícios, mas ele sacrificava seus filhos. Mas devemos lembrar também em relação que quem fazia sacrifícios eram os sacerdotes. Jó não era sacerdote. E como ele viveu bem antes de Moisés, Abraão ofereceu sacrifício, tem a cerimônia dos pedaços. Nós devemos lembrar que existem 2 tipos de sacerdotes. Aqueles sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que nós conhecemos muito bem, que ela permaneceu sendo Jesus o principal sacerdote dessa ordem, de Melquisedeque, e também os sacerdotes da ordem de Levi. Apenas a tribo de Levi que deveriam ser levantados sacerdotes. E esses sacerdotes cumpriram o seu papel, até o sacrifício de Cristo, e deixou de existir. Então, de alguma forma, Jó, ele sabia e conhecia como que deveria ser realizado esse sacrifício. Por exemplo, por mais que Abraão não tivesse recebido os mandamentos, os estatutos de Moisés, porque ele viveu mais de 400 anos antes de Moisés, lá em Gênesis capítulo 26, verso 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Mas Abraão não tinha recebido isso. Moisés viveu muito tempo depois, mas Abraão, ele andou na lei, mesmo não tendo. Então, de alguma forma que a palavra de Deus nos ensina, Deus deu essas leis, esses mandamentos, como deveria ser realizados os sacrifícios, e Abraão obedeceu e Jó também obedeceu. Então, Jó, ele sacrificava para cada um de seus filhos, mas Jó não precisava fazer um sacrifício para cada um. Ele bastava realizar um sacrifício, E por quê? Quem santifica, quem perdoa os pecados é Deus. Mas Jó,
ele fazia isso para cada um de seus filhos. O quanto ele temia, o quanto ele era íntegro, reto, ele fazia isso para cada um deles. E ele não precisava fazer isso, bastava um sacrifício por causa dos seus filhos. E ele sacrificava ainda porque talvez eles tivessem pecado. Esse talvez é os pecados, aqueles pecados internos que pecam no coração, que ele não via que seus filhos faziam exteriormente, no dia a dia, mas ele sabia como o coração é pecaminoso e ele ia sacrificar em relação aos seus filhos. Veja, Jó, ele zelava não só em relação a viver uma vida agradável diante de Deus, mas também por seus filhos. Ele sacrificava para cada um deles, eram 10 filhos. E ele fazia isso, diz o verso 5, assim o fazia Jó continuamente. Era uma vida constante dessa maneira que ele vivia. Esses sacrifícios, esse zelo pelos seus filhos em relação a Deus, porque o objetivo desses sacrifícios era ele ter esse medo dos filhos ter blasfemado ou pecado contra Deus. E agora a gente vê no verso 6, que é um versículo também muito complicado, que diz aqui: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui os filhos de Deus não são pessoas, não é o povo de Deus, não são os judeus, até porque Jó viveu antes dessa época, mas o que os estudiosos chegam à conclusão é que esses filhos de Deus são seres angelicais, por causa do capítulo 38, verso 7 de Jó mesmo, em que ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam, todos os filhos de Deus, uma pergunta que ele faz, ele está falando sobre a criação ali, aquele trecho. Jó ele faz várias perguntas para Deus, e Deus ele não responde as perguntas de Jó, muito pelo contrário, ele coloca: onde você estava, lembra? Quando eu criei isso, quando eu fiz isso. E nesse contexto ele fala sobre esses filhos de Deus, mas os filhos de Deus, os seres humanos, nem tinham sido criados ainda. Então, os estudiosos chegam à conclusão que são seres celestiais. Então, num certo dia, esses filhos de Deus, seres angelicais, chegaram diante de Deus para apresentar-se diante de Deus, perante o Senhor. E no meio ali estava Satanás também. Você deve perguntar, mas Satanás estava diante de Deus, juntamente ali no meio, né? Sendo que ele tinha sido expulso, né, dos céus. Mas o texto diz aqui que ele estava entre eles. E Deus pergunta ali no verso 7, dizendo: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Deus era onisciente, sabia onde Satanás tinha, o que ele fazia, mas ele faz essa pergunta para Satanás. Perceba, quem começa, que toma a iniciativa de falar a respeito de Jó, que nós vamos chegar aqui, é o próprio Deus. E Satanás responde ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. É como se aqueles seres angelicais, Satanás no meio ali, viesse até Deus para prestar conta diante de Deus. Eles vieram se apresentar perante Deus, perante o Senhor, diz aqui, verso 6, esse Senhor aí está tudo letra maiúscula, né? Nós já falamos a respeito disso, que é o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Deus Soberano. Eles vieram prestar conta diante de Deus, e Satanás estava no meio. E Deus faz essa pergunta a Satanás: da onde você está vindo? E aqui o intuito não é dizer que de onde você veio, como você apareceu, como você foi criado. Deus criou Satanás, criou todos os seres celestiais, mas ele começa a instigar Satanás a fazer perguntas. E ele responde: eu estou rodeando a terra, passeando por ela. Até aqui, Deus não fala nada a respeito de Jó. Ele está pedindo algum relatório de Satanás aqui. E Satanás, interessante que o autor coloca esse nome, porque Satanás vem lá do Satã, do hebraico, significa acusador. Então ele diz assim: de onde você está vindo, seu acusador? Ou seja, ele sabia com quem ele estava falando, e logo em seguida ele faz a pergunta a respeito de Jó. Ele diz no verso 8:
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque Satanás estava rodeando a terra, estava observando a terra, vendo as pessoas. E ele faz essa pergunta: você viu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhantemente a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mais uma vez agora Deus falando a respeito de Jó. Já que Satanás falou que ele estava rodeando a terra, Deus pergunta: de onde você vem? Eu estou rodeando, passei na terra. E você viu lá o meu servo Jó? E já que você está passeando na terra, você viu ele? Ele é um homem íntegro, reto, né? Ele se desvia do mal. O próprio Deus, né, falando de Jó isso. E Satanás, ele responde ao Senhor de uma forma que ele não nega quem Satanás é. Ele não nega tudo que Deus fala, que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Satanás não nega. Ele sabe que isso é verdade, porém, ele coloca em xeque o porquê que ele vive daquela forma, de forma piedosa diante de Deus. Ele diz: Jó debalde teme a Deus, debalde é em vão, inutilmente, é como se Satanás estivesse falando, é lógico que Jó nunca vai negar a Deus, seria inútil negar o Senhor. Acaso não cercaste, diz o verso 10, com grandes coisas, Sebe, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Jó lhe coloca em dúvida o porquê que, Satanás coloca em dúvida por que Jó vivia daquela forma. Jó vivia daquela forma porque ele estava cercado de bênçãos materiais, filhos saudáveis, né, com grandes servos, ele era o mais rico. Satanás, ele não coloca em xeque quem Jó era, mas ele coloca em xeque o porquê Jó vivia daquela forma, o porquê que ele era daquela forma, que ele temia a Deus, que ele obedecia a Deus. E diz o verso 11, então: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Né? E isso o Senhor responde a Satanás: eis que tudo, verso 12, quanto ele tem, está em teu poder, somente contra ele, a vida dele, não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, até aqui, nós vemos esse diálogo com Jó. Satanás, diálogo entre Satanás e Deus. Algumas perguntas até aqui pode aparecer, porque a Bíblia fala que Deus não é tentado pelo mal. Ninguém tenta Deus. Outra pergunta que pode aparecer é por que Deus ele fez isso? Porque quem tomou a iniciativa de colocar Jó ali na conversa foi o próprio Deus, não foi Satanás. Havia um dia que os seres celestiais, angelicais, chegaram diante de Deus, e no meio estava Satanás, e ali Deus faz uma pergunta para Satanás: de onde vens? Ele fala: eu estou rodeando a terra, eu estou passeando por ela. E Deus que toca. Jó não veio diante de Deus para acusar em relação a Satanás, em relação a Jó. E coloca isso. Mas é Deus que fala a respeito de Jó no meio daquela conversa, daquele homem. E essas perguntas começam a aparecer, né? Por que Jó fez isso? E são essas algumas perguntas que vão acontecer com Jó, os acontecimentos, os fatos da vida de Jó, é que Jó também ele vai fazer essas perguntas diante de Deus lá na frente. Que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele fala: por que isso acontece? Em que pequei? Ele vai fazer essas perguntas, e como nós já adiantamos aqui, Deus não vai responder. E vai guardando essas perguntas aí. Então, até aqui existe desse primeiro capítulo, falando a respeito de Jó, a vida como ele vivia, a respeito dos seus filhos. Ele não fala a respeito do nome dos filhos, né? Não cita aqui, porque esse não era o foco, mas era a história de Jó. E ele fala também a respeito desse diálogo que ele teve com Satanás até agora. E a partir do verso
13, que vem as aflições, então, aquilo que Deus, ele permite que Satanás fez, porque Satanás, ele fez as perguntas, colocou o que ele achava, porque Jó vivia daquela forma, e Deus permitiu, você vai poder tocar em tudo que ele tem, e tudo que ele tem, né, não é apenas os jumentos que falam aqui, né, os bois, as ovelhas, mas os seus próprios filhos. Tudo que Jó tinha seria tirado dele. E não foi, e foi assim, do dia para a noite, né? E acontecimentos um atrás do outro. O interessante é que o que Jó, ele chega à conclusão disso tudo que aconteceu com ele. Por isso que as pessoas falam sobre a paciência de Jó, mas não é a respeito dessa paciência, mas é uma perseverança que ele tem ainda de ser temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás, ele sabia quem era Jó, como ele vivia, e essa palavra se desvia do mal, ele procurava fugir da imoralidade, fugir de situações que ele poderia se colocar ali. Então ele tinha uma vida, entre aspas, perfeita. Mas nós sabemos que as pessoas pecam, elas falham, e mesmo sabendo que Jó era pecador, Deus o chamou de homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, né? E agora no verso 13 em diante, nós vamos ver essas perdas que Jó teve, e perdas dolorosas. Dolorosas porque ele não só perdeu os seus bens, mas ele perdeu os seus filhos, né? E para quem tem filho, deve ter uma noção disso. Ele perdeu os 10 filhos. Eu não vou ler de novo aqui do verso 13 ao 19, mas o verso 20 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, até aqui, esse momento, ele tinha perdido os bens, as suas propriedades, né? De uma noite para o dia, os filhos também estavam festejando, e veio de uma forma aparentemente natural, mas nós sabemos que por trás era a ação ali de Satanás, a permissão de Deus, tudo estava ocorrendo, né, conforme Deus havia permitido Satanás a fazer. Então, esse Jó, que deveria murmurar, ele tinha toda a razão, né, para chorar, lamentar, realmente ele deve ter chorado, lamentado, mas ele não ficou naquele desespero, né? Mas ele rasgou, né, o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, ou seja, ele teve um momento de luto, mas ele, o que diz o verso 20? Ele adorou a Deus. E ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele chegou à conclusão que ele nada tinha, diz o verso 21, ele fala que nu saí do ventre e nu voltarei. Ou seja, ele não veio com nada no mundo e também ele não vai levar nada desse mundo. E o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Até aqui, meus irmãos, então, todos conhecem, né? No capítulo 2 também, nós vamos ver mais um pouco. E em relação a esse tema da lição, amor ao Deus das bênçãos, nós vamos chegando a algumas conclusões sobre o amor de Jó a Deus. O quanto ele amava a Deus e não amava mais os seus bens, o seu trabalho, até mesmo os seus filhos. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele adorou a Deus depois de ter perdido todos os bens e todos os seus filhos, os 10 filhos. Nós vemos até aqui essa crítica de Satanás em relação a Jó. E qual foi a única crítica? Jó, ele tem essa vida
que agrada o Senhor porque o Senhor o abençoa muito, ou seja, o abençoa com bens materiais, que ele coloca aqui esses bens materiais. E do verso 3 ao verso 22, nós vemos esse teste que é feito com Jó, ou seja, é uma hora da verdade, se realmente aquilo que Satanás tinha dito era verdade, que Jó, ele vivia daquela forma porque ele tinha bens, tinha filhos, tinha muitas coisas, ele era o homem mais rico do Oriente. Então foi a hora da verdade. E do verso agora, primeiro, até o verso 10 do capítulo 2, nós vamos ver essa batalha final aqui na história de Jó, né, desse teste que Jó passou. Então vamos ler aqui do verso 1 ao 10, que diz: No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, mais uma vez, os seres angelicais não são homens, mulheres, mas são seres angelicais, vieram mais uma vez se apresentar diante de Deus. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui. Bom, depois de Jó ter perdido todas as coisas, Jó ainda não estava doente, não tinha sido afetado em sua pele, né, em sua carne, como o texto diz aqui, não tinha sido afetado ainda. E Satanás, mais uma vez, ele estava no meio dos seres celestiais, se apresentando diante de Deus, falando as coisas. Deus de novo fala, ele conservou a integridade dele, que diz o verso 3, né? Embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. E Satanás aqui, ele responde: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E Deus então permite que Satanás toque na saúde de Jó, porque até então apenas os seus bens, os seus filhos, se eu posso dizer apenas, né? Jó perdeu. Mas agora Jó, a sua carne, a sua pele, a sua saúde foi afetada por isso. Agora Jó perdeu tudo, ainda tem sua esposa, mas a sua esposa, porém, fala palavras que não foram de sabedoria a Jó, e Jó fala a respeito das palavras da sua esposa, que ela falava a respeito de Deus, mas Jó ele não pecou com seus lábios. Depois aqui nós vamos ver os amigos de Jó, que nós vamos chegar a tratar desse trecho. Mas a verdade é, meus irmãos, que até agora nós só vamos ver desastres na vida de Jó, e Jó até agora não fala nada a respeito do que ele achava que era injusto na sua vida. Porque ele fala: Deus deu bem, ele não daria também o mal? Porque ele conhecia Deus, vivia com Deus, então a sua vida não dependia das circunstâncias que estava ao redor de Jó. Ele não era temente a Deus por causa dos bens, por causa dos filhos. Ele não era temente a Deus porque ele era o homem mais rico, porque ele tinha posses,
porque ele tinha bênçãos materiais. Será que eu posso dizer isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós achamos que as pessoas são abençoadas quando nós olhamos a vida dela, a sua conta bancária, as suas propriedades, a sua vida com os filhos, vida conjugal, tudo está ocorrendo bem. Nós vemos que isso, olhando apenas nisso, são as coisas externas, são bênçãos de Deus, mas você pode estar passando por doença, você pode estar passando por uma situação difícil financeira, uma situação difícil com os filhos, uma situação difícil no casamento, e Deus pode estar com você te abençoando. Como diz o próprio apóstolo Paulo, ele passou fome, ele passou nudez, ele passou por acidentes, um naufrágio, quase morreu, foi dado como morto. Mas não é por causa das circunstâncias que estavam acontecendo na sua vida que ele entendido que Deus não estava com ele. Muito pelo contrário, ele via nos sofrimentos a maneira de Deus aperfeiçoar a sua vida. Jó não tinha o Novo Testamento nem o Antigo Testamento para ele ler e compreender. Mas de alguma forma ele tinha recebido os mandamentos, as leis de Deus, de alguma forma que a palavra de Deus nos ensina. Não escreve aqui, mas ele sacrificava porque alguém ensinou ele, ele aprendeu em algum lugar isso, muito antes de Moisés, a fazer isso, e ele obedecia isso. E ele temia Deus, ele se desviava do mal, mesmo não estando no meio de um povo que era hebreu, Israel, que receberam todos os estatutos, juízos de Deus, mas ele vivia a maneira que agradava a Deus. Ele chegou a essa conclusão, no verso 21, ele chega a essa conclusão em relação às palavras da sua esposa. Aqui no verso 10, ele tinha essa maturidade espiritual em relação às coisas que aconteciam na sua vida. Até então, ele estava vivendo de uma forma bastante abastada, confortável. Mas quando ele perdeu todo esse conforto, quando ele perdeu todos os seus bens, ele continuou da mesma forma vivendo diante de Deus. Porque, independente dessas circunstâncias da vida, Jó, ele continuava sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O uso do nome Yahvé que nós vemos aqui, lá no início, no verso 6 do capítulo 1, nós devemos lembrar que esse nome também foi usado durante as alianças com os patriarcas, quando Deus se manifestava em relação aos patriarcas, nós aprendemos até agora. E isso indica que Deus estava nesse relacionamento com Jó, pactual. Um relacionamento, não apenas um Deus longe, em que Jó cumpria as leis, os estatutos, que ele conhecia de alguma forma, ele cumpria, ele sacrificava, mas ele tinha um pacto com Deus, uma comunhão com Deus, e essa comunhão era em amor, misericórdia, e não era apenas ali quando estava tudo bem, mas era também quando tudo parecia estar fora do controle. Jó, ele tinha essa maturidade, Jó, ele tinha essa comunhão, já sabia do pacto que ele tinha com o Senhor Yahvé. Não é à toa que esse verso 6 coloca esse Senhor aqui, em maiúsculo, que é o Yahvé. Não é por acaso, poderia ter colocado apenas Deus, uma palavra para entendermos, mas essa palavra simboliza, tem esse símbolo muito grande de pacto, de um homem com o Deus Todo-Poderoso, essa aliança. E essa informação não pode ser subestimada. A relação de Deus com o seu povo é sempre uma relação no âmbito do pacto. Então, a nossa vida não se baseia nas circunstâncias terrenas, aquilo que acontece quando parece tudo estar fora do controle. A nossa vida se baseia nesse pacto com Deus. E é importante nós falarmos isso porque nós chegarmos à conclusão se eu sou um regenerado, se eu sou realmente filho de Deus, ou estou no meio de pessoas regeneradas, filhos e filhas de Deus, e eu acostumei,
Eu vivo no meio de pessoas que estão vivendo essa forma de domingo após domingo, estar na igreja, ouvindo, mesmo tendo professado a fé, mas é compreender que nós estamos em pacto com Deus e esse pacto não pode ser quebrado nunca. É importante nós chegarmos nessa conclusão, porque se nós não chegarmos à conclusão que eu pertenço a Deus para sempre, e de que forma isso aconteceu? Por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, o qual Ele nos comprou com seu sangue, como diz a sua palavra. Se nós não temos essa certeza, nós vamos viver como um barco no mar revolto. Não temos segurança nenhuma. Tudo depende das circunstâncias que eu estou vivendo. Tudo depende se a minha saúde está bem, se a saúde do meu pai, minha mãe, dos meus filhos estão ok. Se eu não estou em comunhão, em amor, misericórdia com Deus, dificilmente nós teremos essa maturidade de Jó ao chegar à conclusão que ele chegou em relação à sua vida, até mesmo em relação à sua saúde. Jó, ele não tinha esses livros da Bíblia, nós temos todos, as histórias, o que não se deve fazer, o que se deve fazer, os patriarcas, o que eles fizeram, o que Abraão fez, a ajudinha que ele quis dar a Deus, né, entre aspas, quando ele quis ter filho com sua serva. Tudo isso não é que foi aprovado por Deus. Poligamia nunca foi aprovado por Deus. Mas é ver todas essas histórias da Bíblia, dos patriarcas, é não fazer da mesma forma, é saber que quando você foge daquilo que Deus determinou, você vai ter problemas, eu vou ter problemas. E você vê isso na sua vida, eu vejo isso na minha vida, quando nós tomamos escolhas erradas, escolhas equivocadas, escolhas que vamos levar prejuízo para o resto das nossas vidas. Mas a verdade é que, quando nós somos testados, se somos filhos de Deus, que é a hora da verdade, que a lição nos coloca aqui, que é realmente ver se eu sou filho de Deus apenas quando tudo vai bem. Porque se nós não tivéssemos, e se eu perguntasse para os irmãos aqui as histórias, as provações, todos vão ter os seus sofrimentos, ou até hoje sofrem, até hoje passam por provações. Se você não passar por essas provações, você nunca vai saber se realmente você depende apenas de Deus. Se você realmente depende, se você confia apenas em Deus. O importante de sermos provados é saber se vamos ser aprovados por Deus. É isso que nós vemos na palavra de Deus, que essas provações, elas vêm, a mesma ideia do fogo, né, do ouro, que purifica, que tira a impureza. As provações têm esse objetivo. Nós não vamos passar por esse mundo sem passar por provações. E Jó, apesar de não ter tido resposta, porque ele não teve em relação aos seus sofrimentos, mas no final da sua vida, ele teve o maior tesouro que ele poderia ter tido, que é ter conhecido a Deus profundamente, ter visto, mesmo antes de Cristo Jesus, ver que o Redentor dele vivia. E ninguém pode conceber isso, entender isso pela sua própria sabedoria. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, em que ele diz: certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós não vamos conseguir, pela nossa própria mente e sabedoria, compreender o sacrifício de Cristo Jesus, o sofrimento dele, e nem mesmo o nosso sofrimento, se nós não formos regenerados. Como o próprio apóstolo Paulo diz mais à frente, porque ela é loucura para os gentios, ou seja, para o povo que não recebeu esses mandamentos, não recebeu a palavra de Deus. Se fossem de hoje, as pessoas que estão
não tem nenhum interesse na palavra de Deus, é loucura. Mas também para os judeus que não compreenderam quem Cristo é, que Cristo é o Messias, é escândalo para eles, porque eles vendo um homem morto na cruz, nunca vão chegar à conclusão que isso é uma obra divina, fazia parte do plano de Deus. Então, tanto para gentios, pessoas do mundo, é loucura, e também para os judeus é um escândalo, porque eles aguardavam, como Davi, foi um rei muito glorioso, e até hoje aguarda o Messias. Nós só podemos conceber isso quando a fé é dada ao coração, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2. E é pela graça, é um dom de Deus. Você e eu não vamos conseguir entender, compreender as coisas da vida, se nós não chegarmos à conclusão que nós só vamos entender se Deus nos der fé. E a fé não é um estado de espírito, como as pessoas falam, não é você afirmar verdade várias vezes e aquilo se tornar verdade, não é uma coisa que você acha que vai explodir na sua vida, que vai te dar esperança. Fé é dada por Deus, ela não é de nós, não pertence a nós, nós não conseguimos conceber fé, mas a fé é dada por Deus pela graça, a fé salvadora. Jó, ele chegou à conclusão na sua vida, lá, capítulo 42, que ele recuperou todas as coisas, os seus filhos não ressuscitaram, Deus deu novos filhos. Ele perdeu os filhos, ele continuou sendo sendo pai dos filhos que foram mortos. Ele tinha filhos mortos. Mas a verdade é que a restauração da vida de Jó nos mostra que Deus, apesar de nós não vermos Jó pecar aqui, nós vemos a graça de Deus também. Deus não precisava fazer isso, mas Ele fez, porque Ele mostra também da sua misericórdia e da sua graça. Eu disse aqui que nós vamos levar consequências na nossa vida dos nossos atos, nossos pecados, das nossas falhas, porque somos falhos, somos pecadores, mas aqueles que entendem e compreendem quem elas são, que realmente são pecadoras, que realmente são miseráveis, depravados, e verem em Cristo Jesus que a solução para a sua vida apenas está nele, não está no seu esforço aqui nesse mundo, Deus, Ele é gracioso, como diz a sua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso traz alívio ao nosso coração, isso traz alívio à nossa mente, isso traz alívio à nossa vida, porque apesar de pecarmos, apesar de sermos pecadores, Deus, a sua misericórdia e graça, no seu amor abundante, Ele nos perdoa. Mas nós temos que entender que Ele nos perdoa por causa do seu Filho morto naquela cruz um dia. Você não deve estar desesperado, mas você deve confiar no sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Mesmo depois de salvos, regenerados, nós vamos pecar. E nós vamos chegar à conclusão que nós não vamos conseguir ainda agradar a Deus pelas nossas próprias ações, nossos esforços, alcançar alguma coisa de Deus. Mas chegará à conclusão, como Jó chegou: não vim, não voltarei. Deus fez o bem, Deus também vai nos trazer provações, é essa a ideia. Porque se nós não chegarmos à conclusão que nós não conseguimos agir, se nós não chegarmos à conclusão, como diz o pastor Augusto Nicodemos, se nós não desistirmos de nós mesmos, chegar à conclusão, eu desisto, eu não consigo, realmente nós não vamos viver uma vida muito aquém daquilo que Deus preparou para os seus filhos. Que você e eu, meus irmãos, possamos reconhecer o quão pecadores nós somos e as consequências dos pecados, das más escolhas que nós fazemos na nossa vida. Reconhecer profundamente, reconhecer miseráveis que somos, depravados que somos,
mas também a olhar para a cruz de Cristo, saber que lá eu encontro descanso, salvação. Somente lá eu posso viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida em paz. O Senhor Jesus diz: a minha paz vos dou, eu não vou dar como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Se você crê em Jesus Cristo, se você entregar a sua vida a Ele, apesar das consequências dos nossos pecados, nós teremos paz. Isso é uma promessa. John Bunyan diz, ele diz, eu guardo no meu coração a chave chamada promessa. E essa chave da promessa, ela abre todas as portas dos castelos da dúvida. Se você crê nessa promessa que a paz de Deus, ela guarda o seu e o meu coração, nós podemos viver de maneira não desesperada, mas confiando em Deus somente. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e entregue sua vida a Cristo Jesus. Peça perdão em relação aos seus pecados. Ore para os seus filhos, continue vendo a história de Jó, que ele zelava pelos seus filhos, orando. No caso, ele sacrificava. Deus, ele pode operar milagres na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família. E se um dia nós perdemos tudo, que eu acho que não vai acontecer como foi com Jó, acho que ninguém mais sofreu como Jó sofreu, um homem e uma mulher, mas se um dia nós passarmos por situações difíceis na nossa vida, e certamente passaremos, ou alguns passam ou já passaram, saber que você pode encontrar descanso. E o mundo não encontra esse descanso. Como o Senhor Jesus diz, a paz que Ele dá, o mundo não pode dar. Bens, dinheiro, saúde, tudo isso, nós podemos pedir a Deus de maneira legítima. Mas se nós não tivermos isso, nós podemos continuar sendo íntegros, retos, que desviamos o mal porque amamos a Deus. Nós não amamos as bênçãos materiais que Deus nos dá, nós amamos a Deus, como diz, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, mente e coração, nós podemos ter paz. É possível ter paz, porque isso é uma promessa. E se você tem tido dificuldade com isso, faça uma sondagem no seu coração, se você tem meditado, se você ama a palavra de Deus, se você tem orado, se você tem o prazer de estar com os irmãos em adoração, em prestar culto. Sonde isso, se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. E você vai ter paz. É possível. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo o que falamos aqui? Vamos colocar em pé e encerrar,